Capítulo 21. A semana que na minha cabeça iria levar uma eternidade para passar, como na vez em que eu e a Peri ficamos sentadas em frente ao escritório do papai esperando nosso castigo por termos escapado para passar um dia em um parque de diversões em terra, na verdade acaba voando mais rápido do que eu poderia imaginar. Antes que eu perceba, já estou sentada nas arquibancadas do ginásio aquático, com o livro de registros da equipe de natação aberto no meu colo, enquanto vejo o Brody disputando o campeonato municipal. Ainda estou determinada a falar com ele, como a adrenalina que inunda minhas veias pode comprovar. Estou me sentindo com uma mistura de medo e empolgação e, para ser sincera, um mal-estar terrível. Mas agora seria a melhor hora para contar tudo e, não que eu vá admitir para ele, o Quincy tem razão. Eu venho me esquivando de lutar pelo meu sonho há tempo demais. Você parece estar meio estressada, diz Shannon. Está tudo bem? Sem conseguir tirar os olhos da piscina, começo a dizer. Sim, eu só, mas alguma coisa me detém. Estou prestes a contar para o Brody toda a verdade, mas e quanto a Shannon? Ela é a minha melhor amiga humana. Não me parece muito certo contar para o Brody, mas não para ela. Se não posso nem confiar na minha melhor amiga, como vou falar sobre isso com o meu futuro par do mar? Além do mais, vai ser bom para treinar. Entrego o livro de registros para a assistente do primeiro ano e me levanto. A gente pode conversar lá fora um pouco? A Shannon parece ficar confusa, mas encolhe os ombros e me segue. Nós saímos pela porta dos fundos, passando pelo Quincy, que já está de cara fechada na última fileira das arquibancadas, e chegamos à escada que desce para o estacionamento. A noite está fria com a brisa que vem do mar assoviando pelas folhas das palmeiras sobre nós. Respiro fundo para me preparar. Shannon, preciso contar uma coisa para você. Desço até o estacionamento, cruzando bem os braços para não passar o tempo todo sem saber o que fazer com as mãos. A Shannon se acomoda no último degrau, e então me sento ao lado dela para poder falar mais baixo. É uma coisa que eu nunca contei para mais ninguém, e em seguida, me arrependo. A não ser para o Quincy. Mas isso quase não conta, porque eu na verdade só não tive escolha. Tudo bem. Ela parece estar um pouco desconfiada, como se eu talvez fosse uma pessoa aberta demais para ter algum segredo picante. Mas mal sabe ela. Antes de vir para Maresia, explico, apertando meus braços ainda mais em volta do meu corpo, eu não morava em Fort Lauderdale. A tia Raquel e eu inventamos essa história quando me mudei para cá. Nós achamos que seria melhor usar algo mais próximo possível da realidade, e não podíamos só dizer que meu pai já tinha morrido porque, bom, primeiro porque seria errado, mas também porque eu poderia comentar sem querer sobre as minhas visitas a ele ou alguma coisa assim, e aí ficaria muito difícil explicar. Ah, diz ela, e então fica com uma expressão de espanto. Você não é do interior, é? Acabo soltando uma risada. Não, não sou do interior. Respiro fundo, fecho meus olhos e então digo, sou de Talassínia. Onde fica isso? Pergunta ela. Fora do estado? Fica a uns 70 quilômetros ao leste daqui. Ao leste? Repete ela, confusa. Percebo pelo seu tom de voz que isso parece não fazer sentido. Mas a única coisa que tem a 70 quilômetros ao leste de Maresia é o mar. Pronta para enfrentar seu espanto, eu me viro para ela e digo, Talassínia é um reino marinho. Eu sou uma sereia. Ela olha para o estacionamento, estreitando os olhos como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça mental. A Shannon é muito esperta, então aposto que não deve estar sendo muito difícil para ela. Juntando os lábios com um ar pensativo, ela diz. Então você é uma sereia? Aham. Em seguida, ela vira seus olhos castanhos para mim, me olhando de cima a baixo, como se pudesse nunca ter reparado que eu tinha escamas, guelras ou coisa assim.
Bom, faz sentido, por fim diz ela. Você tem mesmo uma obsessão por coisas ligadas ao oceano. Mas fico surpresa por você gostar tanto de sushi. Achei que as sereias fossem amigas dos peixes. Só nos desenhos animados, digo, dando risada. Só a Shane mesmo para tentar ser racional ao descobrir que sou uma criatura mítica. Ela fica em silêncio, olhando para a calçada. É nessa hora que começo a me preocupar. E se ela estiver pirando? E se ela achar que eu sou uma aberração da natureza e nunca mais quiser falar comigo de novo? Talvez eu tenha acabado de perder a minha melhor amiga humana só por contar a ela a verdade sobre mim. E se a Shannon, que tem sido como uma irmã para mim durante esses 3 anos, não consegue aceitar esse fato, como será que o Brody vai reagir? E se o Quincy tiver razão, e o Brody nunca? Você não confia em mim, por fim diz ela, parando minha enlouquecida bola de neve mental. É claro que confio, insisto. Confio, sim. É por isso que estou te contando isso. Mas você não contou antes, rebate ela. Só hoje. Ela me olha com uma expressão ofendida que me dá vontade de chorar. Por quê? Por que você não me contou? E por que está me contando agora? Eu queria ter contado, Sean, insisto. Juro que queria. Mas nós temos que tomar cuidado com essas coisas. As leis são absurdamente rígidas. Nós já tivemos alguns incidentes, no século XVIII, quando o mar era infestado de piratas. Nosso mundo quase virou manchete de jornal naquela época. Pego a mão da Shannon e a aperto para tentar confortá-la. Eu confio em você, mas a segurança do meu reino vem em primeiro lugar. Então por que você está me contando isso agora? Pergunta ela. Porque, eu precisava contar para você antes de, o medo volta a dar um nó na minha garganta, mas engulo tudo. Porque depois de 3 anos esperando por esta noite, eu agora estou tão cheia de dúvidas e medos. Antes de contar para o Brody. Você vai contar para ele? Pergunta ela, surpresa. Hoje? Aceno a cabeça, esperando que ela solte um gritinho de empolgação. Orgulhosa por eu estar finalmente, tomando uma atitude. Mas em vez disso, ela parece estar preocupada. Você tem certeza? Pergunta ela. Você confia tanto nele assim? A ponto de pôr em jogo a segurança do seu reino? Sinto todo o ar saindo dos meus pulmões. Ela acabou de dar voz a todas as dúvidas que eu estava tentando ignorar. Eu confio nele? Parte de mim, a parte que está apaixonada por ele há 3 anos, está gritando, sim. Mas o resto de mim, a parte que tem noção de que tudo isso aconteceu de longe com pouquíssimos momentos de experiência pessoal, sussurra baixinho, não. E não é como se eu pudesse voltar atrás depois de falar com ele, pelo menos não sem um desagradável ritual para apagar as memórias dele. Talvez, digo, admitindo minha confusão. Talvez você esteja certa. Não posso deixar que o Quincy me force a fazer uma besteira. Isso é mais importante do que provar que ele está errado. Não vou contar para o Brody que sou uma sereia, mas vou dizer sim o quanto eu o amo. Mas, nem isso me parece certo. Não é certo chamar o que eu sinto pelo Brody de amor. Isso seria muito. Como assim, Lily? Você é uma sereia? Ah, não. Sinto meus olhos se arregalando ao ouvir a voz do Brody. Eu não escutei a porta se abrindo atrás de nós, eu estava concentrada demais na Shannon e nas perguntas dela. Ai meu Deus, murmura ela tão baixo que mal consigo ouvir. Olho para ela com uma expressão de pânico, implorando por ajuda, mas tudo o que ela consegue fazer é me olhar com uma cara espantada de compaixão. Bom, diz ela, se levantando. Acho que vou deixar vocês dois a sós um pouco.
Me levanto com um pulo ao lado dela, torcendo para que ela fique. Vou estar lá dentro se você precisar de mim, sussurra ela chegando mais para perto de mim, e então sobe correndo a escada e some entre as portas de metal cinzento. Meu estômago é atacado por um maremoto. É neste instante, neste momento de mais puro pânico, que percebo o quanto eu estava errada sobre o Brody. O quanto, o Quincy tinha razão, e eu vinha me iludindo. Eu passei todo esse tempo vivendo em um mundo de fantasias, onde o Brody ficava a salvo longe da realidade. Só na minha imaginação ele era o menino perfeito para mim. Se essa fantasia fosse real, eu não estaria absolutamente apavorada como estou agora. Brody, eu. Essa é a coisa mais legal do mundo! Exclama ele, olhando para o meu corpo enquanto desce até mim. Seus olhos se demoram nos meus peitos. Você usa biquínis de casca de cocô? Minha primeira reação é de repulsa. Enfim, claro, algumas sereias até usam alguns biquínis minúsculos de conchinhas, dosinia, mas não é uma coisa lá de muito bom gosto. Meu segundo sentimento é uma enorme decepção. Ele me ouviu dizendo que o amava, ou pelo menos que eu acreditava nisso, e obviamente não deu a mínima. Ele não se importa comigo. E agora ele sabe o segredo do meu reino. Preciso dar um jeito nele, mas calma, não há o estilo da máfia, lembre-se, os marinhos são um povo pacífico. E se eu conseguir resolver isso sem recorrer a um ritual para apagar a memória dele, melhor ainda. Porque sério, a última coisa da qual eu preciso agora é ficar uma semana inteira com uma enxaqueca de matar. Deixando o medo, a vergonha e a humilhação de lado, começo a dar risada, tentando fingir que foi tudo uma brincadeira. Você achou que era sério? Pergunto, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Era só brincadeira. Eu estava só zoando a Shannon. No começo, o Brody fica confuso, como se não soubesse direito como poderia ter entendido errado a situação. Em seguida, ele balança a cabeça e sorri. Sei, diz ele, cruzando os braços. Você nunca zoaria sua melhor amiga assim, Lily. Você é boazinha demais. É incrível o quanto a sua vida pode mudar em um só instante. Até uma hora atrás, eu teria feito qualquer coisa para estar assim com o Brody, perto o bastante para sentir seu calor, com ele prestando atenção só em mim e finalmente sabendo de todos os meus segredos. Mas agora... Nunca me senti tão apavorada, por mim, pelo meu reino, na vida. Nem quando tive que levar aqueles pescadores para longe do Quincy. O Quincy? De repente, me lembro daquele momento na praia quando eu lhe contei a verdade, quando ele jogou a cabeça para trás e caiu na gargalhada. Eu não senti medo, nem vergonha, só um pouco de alívio por finalmente estar contando para alguma pessoa o meu segredo. Quem imaginaria 2 semanas atrás que eu iria me arrepender de contar tudo para o Brody, mas não para o Quincy? Meu subconsciente devia saber que ele merecia confiança esse tempo todo. Como se eu tivesse o invocado com um encantamento, a porta no alto da escada se abre e o Quincy aparece no meio do batente com sua fiel jaqueta de couro. Eu praticamente amoleço de tanto alívio, até sentir a fúria borbulhando em seu sangue. Ele sentiu meu medo e agora está pronto para me proteger. Custe o que custar. Isso não vai acabar bem. Algum problema? Pergunta ele com firmeza, sem sair do lugar. Mesmo sem o Quincy nem se mexer, o Brody dá um passo atrás. Você está incomodando a minha namorada, Bennett? Sua namorada? Repete o Brody. Não foi isso que ela disse. Eu menti. Eu estou com ele, confesso, desesperada para não deixar que essa situação vire um tsunami contra mim. Em seguida, olho para o Quincy e digo, e ele está comigo. Mesmo nunca tendo pensado desse jeito, assim que digo isso, percebo que é a verdade.
Esse sentimento vem crescendo e borbulhando dentro de mim desde a primeira noite que ele me beijou. Talvez até antes. Ele sabe que você é metade peixe? Pergunta o Brody para mim. E então se vira para o Quincy e diz: você sabia que sua namorada é uma? Antes que ele consiga terminar, o Quincy o acerta bem no queixo. Não sei como ele desceu a escada tão depressa, só Deus sabe o quanto Quincy é um cara meio devagar, mas num piscar de olhos, ele já tinha saído da porta lá no alto e estava jogando o Brody contra o chão. Uma luz forte ilumina a cena. Pneus cantam contra o asfalto. O carro da Shannon para em frente à briga, e a porta do passageiro se abre com tudo. Venha, Lily! Grita ela. Vamos embora daqui. Olho para o Quincy, que está forçando o Brody contra o chão, completamente indefeso sob seus joelhos. O Quincy olha para mim e acena a cabeça. Vá para casa. Ele bate a cabeça do Brody contra o concreto. Eu passo lá depois. Fico tentada a acenar a cabeça e pedir para que o Quincy dê uma bela surra no Brody só para que eu não precise lidar com as consequências da minha revelação acidental. Mas se tem uma coisa que aprendi com todo esse fiasco da minha ligação com o Quincy, foi que preciso começar a assumir o controle da minha vida. Já vou fazer 18 anos, eu sou quase uma adulta, tanto no meu mundo, quanto neste. Não posso deixar que os outros resolvam meus problemas para mim. Não. Grito eu, pulando em cima do Quincy. Isso não vai melhorar nada. O Quincy me deixa tirá-lo de cima do Brody. Olha, eu pelo menos estou me sentindo bem melhor, viu? Eu sei. Porque estou sentindo a descarga de satisfação que ele teve quando acertou o soco na cara do Brody. Mas a não ser que você esteja pensando em matar o Brody. Eu bem que poderia. É claro que não, digo, soltando os ombros dele. Ele não devia ter ficado sabendo, diz o Quincy. O Brody, que está sentado no chão, gemendo enquanto limpa um fio de sangue no canto da boca, resmunga. Droga, Fletcher. O que deu em você? O Quincy o ignora. Não podemos confiar nele para guardar seu segredo. Sinto um aperto no coração quando ele diz o seu segredo, como se não fosse nosso agora. Mas não tenho tempo para explorar esse sentimento agora. Eu sei, repito. Mas dar uma surra nele não vai resolver isso. E mesmo sabendo o quanto ele odeia se sentir impotente, sou forçada a dizer: você não pode fazer nada para que ele se esqueça do que eu disse. O Quincy ajeita sua jaqueta de volta. Em seguida, como se finalmente tivesse entendido as minhas palavras, ele me pergunta: mas você pode? Quando aceno a cabeça, ele fecha a cara com uma expressão preocupada. Sinto um impulso para confortá-lo e digo: mas eu nunca faria isso com você e lhe explico. Eu não preciso. Porque eu confio em você. Nem preciso ler seus pensamentos para saber que ele entendeu o que eu quis dizer. Mas você precisa ir embora primeiro, digo. Já vai ser difícil explicar tudo isso sem a mão ensanguentada do Quincy do meu lado para levantar mais perguntas. Eu vou ficar bem. Ele acena a cabeça, deixa o Brody para trás e passa pelo carro ainda ligado da Shannon, indo até onde sua moto está estacionada ao lado da parede do ginásio aquático. Segundos depois, ouço o ronco do seu motor, um som que está se tornando um dos meus favoritos. Brody, que eu começo a dizer assim que o barulho da moto se perde ao longe. Nós precisamos conversar. Acho que ele deslocou minha mandíbula, diz Brody, mexendo o queixo de um lado para o outro. O maquiador vai ter trabalho comigo antes das filmagens na semana que vem. Nós precisamos conversar. Eu me abaixo de frente para ele, tentando não me irritar com o quanto ele é superficial. Acho que essa é outra coisa sobre a qual o Quincy tinha razão. Mais uma para a lista. Primeiro, vamos sair do chão. Ele resmunga,
mas me estende o braço, me pedindo ajuda para levantar. Assim que ele fica de pé, passando a mão sem parar no canto da boca, como se estivesse fascinado pela sensação de estar com o lábio sangrando, coloco minhas mãos em seus ombros. Brody, digo com firmeza. Olhe para mim. Eu nunca fiz esse ritual de esquecimento antes, nunca precisei. Mas todo ser marinho no oceano precisa aprender a realizá-lo, só como garantia caso algo assim aconteça. O primeiro passo é olhar nos olhos da outra pessoa, criando e depois mantendo uma conexão visual. Quando os olhos castanho-dourados do Brody se fixam nos meus, atraídos pelo brilho hipnótico da minha magia, respiro fundo e recito as palavras do feitiço dentro da minha cabeça. O que foi visto agora será esquecido. Desse segredo, você não irá se lembrar. São memórias de um mundo proibido. Que novas lembranças tomem seu lugar. Assim que termino a última frase mental, o Brody pisca várias vezes e balança a cabeça. Seu rosto é tomado por uma expressão confusa, como se ele estivesse totalmente perdido. Quase fico me sentindo mal por ver justo o Brody, o menino que sempre me pareceu tão à vontade em qualquer situação, agora totalmente desorientado, por minha causa. Bom, também não é como se eu tivesse alguma outra escolha. Eu não podia deixar que ele fosse embora sabendo o meu segredo. Não tenho ideia do que ele poderia fazer com essa informação. Até onde eu sei, meu reino e eu poderíamos acabar virando uma matéria especial na próxima edição do Jornal do Colégio. Lily! Respirando fundo, começo a inventar uma história para explicar a situação. Você está bem, Brody? Pergunto, fingindo estar preocupada. Você caiu muito feio da escada. Ele olha para a escada por cima do meu ombro, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Tentando preencher as lacunas em suas memórias. Eu caí? Sim, lhe diz Shannon, descendo do carro e vindo me ajudar, como adoro essa menina. Você veio perguntar alguma coisa sobre a sua próxima prova para Lily. Tropeçou e caiu de cara na calçada, termino eu. Enquanto Brody balança a cabeça, eu e a Shannon trocamos um olhar. Ela parece estar muito orgulhosa de si mesma, e de mim. Eu também estou muito orgulhosa de mim. Vamos voltar lá para dentro, sugiro, chegando mais perto e pondo o braço em volta da cintura dele para ajudá-lo. O treinador vai saber o que fazer. Ah, tudo bem, murmura o Brody. Claro, ele vai me ajudar. Enquanto subo a escada com o Brody, olho por cima do meu ombro e digo para Shannon. Eu já volto. Já estou começando a sentir uma dor de cabeça bem em cima do meu olho esquerdo. Se eu continuar aqui até o final do torneio, vou passar uma semana inteira de cama. Não, vou só deixar o Brody com o treinador e depois voltar para casa para tomar uma dose dupla de aspirina e tirar uma longa soneca no meu quarto escuro. O Quincy vai ter que esperar até amanhã. A enxaqueca ainda estava terrível na manhã seguinte, então não fui à escola. Mas lá pela tarde, ela já tinha virado só uma dorzinha de cabeça, e como vamos voltar hoje à noite para Talassínia, estou sentada em frente de casa, esperando o Quincy, quando ouço o ronco da moto dele chegando. Deixo de lado os pensamentos melancólicos que me acompanharam o dia todo e me esforço para abrir um sorriso contente. Enquanto ele para a moto entre as nossas casas, acho que finalmente consigo encenar uma cara de felicidade. Mas o Quincy claramente não se deixa enganar. Você não foi à escola, diz ele, subindo a escadinha da varanda para se sentar ao meu lado. Tudo bem com você? Claro, digo, fingindo que é verdade. Ele vira seus olhos brilhantes para mim. É sério, Lily? Está tudo bem com você? A sinceridade dele derruba minha fachada. Não estou nada bem, o que eu quero é gritar. Não estou bem porque estou triste e confusa e não sei mais o que fazer. Mas isso é só emoção falando, ou pensando. A realidade é mais complicada.
Estou decepcionada comigo mesma, digo, por fim. Desperdicei todos esses anos apaixonada pelo Brody, e era só uma fantasia. Bem como você falou. Bom, você tinha que perceber isso sozinha. Ele coloca o braço sobre meu ombro e me abraça de lado. E por mais que ele seja a maior causa de confusão na minha vida neste momento, eu não tento impedir. Pelo menos ele não está dizendo, eu bem que avisei. Na verdade, eu mesma digo isso. Você bem que me avisou, admito. Você disse que a minha imagem do Brody não era real, e você tinha razão. Eu só estava cega demais para perceber isso. Ele riu um pouco. Você estava cega demais para perceber várias coisas, princesa. É gostoso quando ele me chama de princesa, em vez de nobre princesa ou, pior ainda, Lily. Um parece muito sarcástico, e o outro, íntimo demais. Mas esse apelidinho irônico me conforta. Abaixo a cabeça, olhando para o lado, e vejo sua mão esquerda, com os nós dos dedos cobertos de cascas de ferida, apoiada no degrau. Meu santo tubarão, como eu fui me esquecer da briga? Acho que estava concentrada demais nos meus próprios problemas. Você quebrou alguma coisa? Ele me olha com uma cara confusa, e quando aponto para sua mão ferida, ele franze a testa. Não. Talvez aquele idiota precise de umas compressas de gelo, mas nada muito sério. Não consigo me segurar e dou risada pelo Quincy ter achado que eu estava perguntando do Brody. Me inclino sobre seu corpo e pego sua mão para ver melhor. Enquanto passo os dedos pelas partes machucadas, com cuidado para não causar mais dor, digo. Estou perguntando de você, seu baiacu. Dos seus ossos. Sinto a mão dele tremendo um pouco na minha. De alguma forma, isso me abala mais do que qualquer outra coisa. Para mim, lidar com a perda da minha fantasia do Brody é muito mais fácil do que enfrentar o Quincy trêmulo na vida real. Não, murmura ele. Eu bati fraco. Em seguida, com seu bom humor de sempre, ele complementa, o diretor Brown já me vê como se eu fosse o marginal. Não quero reforçar essas ideias nele. Ergo a cabeça, pronta para discutir, quando reparo em um pequeno volume sob sua camiseta cinza. Pondo os dedos bem no meio do peito dele, fico surpresa, mas nem tanto, ao sentir um objeto na forma de uma bolacha do mar. Meus olhos continuam sua jornada até o rosto dele. Você está com ela. Nós dois percebemos que isso não é uma pergunta, e que parecemos ter perdido a respiração. Os olhos dele são inundados por um tsunami de emoções de medo, raiva, tristeza, confiança, amor. Amor. Fecho meus olhos quando reparo nessa última. Claro, sempre estou, sussurra ele. Era o que eu temia. A confusão volta a me invadir, jogando todos os meus outros pensamentos para fora. Eu me afasto, olhando para as minhas mãos espremidas no meu colo. Não estou pronta para isso, não estou pronta para ele. Não pode ser. Quincy, eu entendo, Lily, diz ele, usando meu nome para dar mais peso às palavras. Entendo mesmo. Você passou por muita coisa nessas últimas 2 semanas. Sei que você vai precisar de um tempo para assimilar tudo. Sinto como se isso devesse me deixar aliviada, mas não deixa. Mesmo assim, eu digo. Obrigada. Mas, diz ele, voltando a usar sua voz forte e imponente, isso não muda o que eu sinto por você. O que eu sempre senti. Eu gosto de você, Lily. Pare. Não posso ouvir o que ele vai dizer. Minha cabeça já está bagunçada o bastante sem os sentimentos dele para complicar ainda mais. Mas quando imagino a tristeza em seus olhos, olhos que não tenho como encarar agora, complemento, desculpa. Tudo bem, insiste ele. Eu nem preciso dizer nada.
Você já sabe mesmo. Sim, eu sei. E isso só deixa tudo 1 milhão de vezes pior. Vamos voltar para Talassínia, então? Pergunto, sentindo a necessidade de fazer alguma coisa para me livrar dessa confusão, dessa angústia no meu peito. Quando finalmente me viro para o Quincy, vejo que ele está me olhando. Seus sentimentos estão muito bem mascarados, então não consigo imaginar o que ele vai fazer até que por fim diz. Claro. Só preciso ir avisar minha mãe que vou sair. Enquanto vejo atravessando o jardim entre as nossas casas, fico pensando que deveria estar mais aliviada. Todo o caos criado por essa ligação, essa bagunça de feitiços, emoções e expectativas da corte real, finalmente está chegando ao fim. Com sorte, espero já ter decidido o que fazer quando chegarmos a Talassínia. Capítulo 22. Chegando perto de Talassínia, me bate o desespero. Ainda não tomei minha decisão, e preciso de mais tempo para pensar. Com todas as minhas emoções borbulhando agora, não é como se pensar fosse me ajudar muito, mas não custa tentar. Então faço uma coisa que nunca fiz antes. Levo alguém para o meu lugar secreto. Como falta cada vez menos para o verão, o mar ainda está inundado pela luz do sol, enquanto nadamos até meu retiro sagrado. Meu refúgio pessoal. O Quincy parece sentir a importância deste lugar, porque não diz nada, apenas olha para os lados, admirando a vasta gama de cores, texturas e contrastes que se espalha pelo meu lugarzinho. Em seguida, como se já soubesse como passo meu tempo aqui, ele se vira de costas na água e fica olhando com um ar pensativo para o céu. Para o mundo acima da superfície. O mundo ao qual ele pertence. E eu não. Flutuo até ao lado dele, pensando nisso. Essa é uma coisa na qual eu sempre acreditei, mesmo depois de descobrir que minha mãe era humana e eu tinha parte da família em terra firme. Eu sou uma princesa de Talassínia, e meu lugar é no fundo do oceano. Abaixo da superfície. Um barquinho pesqueiro passa lá no alto, com seu casco vermelho brilhante reluzindo como uma placa de pare com a luz refletida no recife aqui embaixo. Sinto o Quincy ficar tenso, talvez se lembrando do nosso último encontro com um barco desses, mas coloco a mão em seu braço para confortá-lo. Está tudo bem, digo. Muitos barcos pesqueiros passam por esta rota entre Bimini e Nassau. Mas eles nunca param para pescar aqui. Ah, diz ele, com um tom cheio de ironia. Como se estivesse se sentindo bobo por ter se preocupado. Mas é sempre bom ficar atento, digo, em maior parte só para deixá-lo melhor. Nunca se sabe quando a maré pode mudar. Ficamos boiando em silêncio, vendo o barco vermelho sumir de vista e um amarelo aparecer logo em seguida, depois um turquesa, outro magenta e um verde bem reluzente. É um desfile com as cores do arco-íris. O mar é tão colorido, diz ele, com a voz cheia de admiração. Fico me sentindo até meio deslocado aqui com esta minha calça cinza. Algo nesse comentário dá um nó no meu coração, mas ignoro esse sentimento sinistro. Os seus olhos, digo, imaginando-os. Eles são da cor do mar. Eles sempre me lembraram de casa. Esses olhos são as únicas partes do Quincy que parecem pertencer ao oceano. Todo o resto, desde o loiro acastanhado de seus cabelos até seus impressionantes músculos e calos ásperos conquistados com horas e horas de trabalho em sua moto e na madeireira, grita por terra. Eu começo a ficar nervosa, piscando sem parar, foi feito para viver em terra firme. O que foi? Pergunta ele, como se tivesse lido meus pensamentos. Nada, insisto. É só que... Ele flutua mais para cima, para poder ver meu rosto. Seus olhos, diz ele com um tom de espanto. Eles estão brilhando. Reluzindo como se fossem pintados com diamantes bem pequenininhos. Ah, não. Bom,
Não tenho como enxugar lágrimas que não existem, então mudo de assunto. Este é o meu lugar secreto. Eu me forço a parar de piscar tanto. O meu lugar favorito de Talassínia. De todo o oceano. Ele faz uma cara feia por um instante, como se não estivesse engolindo minha distração, mas pelo visto decide deixar passar. Virando-se de volta para o alto, ele diz: Dá para ver por quê. É lindo aqui. Em seguida, não sei por quê, sem nem pensar nas palavras antes que elas saiam da minha boca, eu digo: Nunca mostrei este lugar para ninguém antes. Ele fica paralisado, olhando para a superfície. Ninguém? Balanço a cabeça, por mais que ele não possa me ver. Mas, percebo seu deleite antes mesmo que ele termine de falar, mas que honra. É um momento de uma doçura tão dolorosa que quase não tenho coragem de cortá-lo. Como eu queria poder só ficar aqui, neste mundo entre mundos, sem obrigações reais, motos ou memórias ruins. Mas não posso. Tudo isso precisa acabar. Que bom que você gostou, digo baixinho. Porque depois de hoje à noite, você nunca mais vai poder voltar aqui. E com isso, selo nossos destinos. Minha decisão está tomada. Apesar dos meus sentimentos confusos pelo Quincy, não que eu possa confiar nas minhas emoções agora, e dos sentimentos cada vez mais fortes que ele claramente tem por mim, decidi ir até o fim com a separação. Acho que não tenho outra escolha. Pense no que você está fazendo, Lily, implora o Quincy. Estamos sentados em frente ao escritório do papai, esperando que sua equipe se prepare para o ritual. O papai ficou chateado quando anunciei minha decisão, mas não discutiu. Talvez ele tenha percebido que seria impossível me fazer mudar de ideia. O Quincy, por outro lado, ainda acha que pode me convencer. Você sabe o quanto eu gosto de você, diz ele. E acho que você está começando a sentir o mesmo por mim. Isso não importa, lhe insisto. É claro que importa. Ele dá um soco no banco de pedra pómez polida, e provavelmente fica frustrado ao perceber que a água amortece sua força. Lily, eu amo você. Não. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu quero falar. Ele nada todo desengonçado até a minha frente, pondo as mãos nos meus ombros, como se eu pudesse perceber o quanto estou sendo boba só de olhar para ele. Mas olhar nos olhos do Quincy só reforça minha decisão. Porque eles estão cheios de uma certeza que não sei se algum dia eu vou ter. Até ontem, eu estava pirando a barbatana pelo Brode, e veja só no que isso deu. Eu tinha me iludido, confundido uma paixonite com amor verdadeiro. Eu estava pronta para passar o resto da minha vida com um menino que eu mal conhecia. Como vou saber se esse turbilhão de sentimentos que tenho pelo Quincy é mais verdadeiro? Ou menos fantasioso? Eles podem ser reais. Mas também podem ser só sintomas da ligação, ou uma reação ao que aconteceu com o Brode, ou só o resultado de todo esse tempo que passamos juntos. E mesmo que eles sejam reais e verdadeiros, como eu posso permitir que ele sacrifique tudo o que conhece no mundo, seus amigos, sua família, sua moto, seu futuro, para passar o resto da vida comigo no oceano? Lily, você não pode simplesmente jogar isso. Eu preciso, lhe interrompo. Nós precisamos fazer isso. Seja racional, Quincy. Se nós não nos separarmos, no começo do próximo ciclo lunar, a ligação será completada e você se tornará um marinho. Sua forma terrestre, suas pernas, tudo em você vai depender de mim para sempre. Eu sei disso. Sua prima me explicou todo o esquema. Ele revira os olhos com desdém. Provavelmente achando que isso iria me assustar. Você nunca mais poderia andar em terra firme sem mim. E daí? Quando eu assumir o trono, vou ter que passar quase o tempo todo em Talassínia, lhe explico, tentando fazer com que ele entenda. Pense nisso.
Pense em como seria ficar preso no oceano pela maior parte da sua vida. Sem poder andar com a sua moto quando você quisesse. Sem poder correr, dançar, subir numa. Eu não danço. Ele ainda não está entendendo. Lily, passei 3 anos sonhando com você. Não quero perder esta chance. Ainda mais agora que vi como as coisas podem ser entre nós. Arg! Como ele é teimoso. Mas e a sua mãe? Pergunto. Quem iria ao mercado para ela, ou levaria o lixo para fora, ou consertaria aquele carro velho quando ela estivesse atrasada para o trabalho? Ele faz todas essas coisas, sei disso. Acho que andei sim prestando atenção nele no final das contas também. A ideia de abandonar a própria mãe finalmente faz com que ele pare para pensar. Ótimo! Ele só precisa se lembrar de mais coisas assim. Mas em seguida, ele balança a cabeça. A gente pode resolver isso depois. Estou disposto a fazer todos esses sacrifícios. Por que você não entende isso? Você pode até estar grito, extravasando minhas emoções. Mas eu não. Olha. Eu preciso dizer alguma coisa para que ele entenda isso. A verdade não vai funcionar. Não posso dizer que tenho medo de que ele sacrifique toda a sua vida para ficar comigo, e depois se arrependa. Se eu disser isso, ele pode perceber que meus sentimentos por ele estão ficando mais fortes e vai usar isso para embasar seu argumento. Se o Quincy descobrir que eu sequer estou desconfiada de que posso estar me apaixonando por ele, e se eu estiver errada como estava com o Brody? Nunca mais vai desistir de mim. E não posso deixar que isso aconteça. Somos de 2 mundos diferentes. O lugar dele é em terra firme. O meu é no mar. Então, digo a única coisa que poderia fazê-lo desistir. Eu não estou a fim de passar o resto da minha vida com você. Encolho os ombros para me livrar das mãos dele e cruzo os braços. Não quero você por aqui. Vejo a tristeza em seus olhos por um instante antes de ele se fechar. Seus olhos, seu rosto todo, ficam vazios. Ele não diz nada, só flutua um pouco para longe. A porta do escritório do papai se abre e o manguezal nada para fora. Sua Alteza está pronta para começar. O Quincy entra com ele no escritório e me deixa sozinha no corredor. Aproveito esse tempo para me acalmar, respirando fundo e lutando contra a vontade de chorar. É o que precisa ser feito. E o motivo pelo qual eu preciso fazer isso é o mesmo que torna tudo tão mais difícil. Certeza, então? Pergunta o papai. A pergunta supostamente é para nós dois, mas o Quincy não responde. Todos nós sabemos que o papai na verdade só está perguntando para mim. Só aceno a cabeça, sem confiar na minha voz. Pelo olhar triste no rosto do papai, percebo que meus olhos devem estar brilhando. Não tenho mais como segurar. O papai chama seus guardas, e eles se posicionam um de cada lado do Quincy. Então, com o poder investido em mim pelo grande deus dos mares, Poseidon, diz ele, segurando seu tridente com a mão direita, declaro esta ligação, irrevogavelmente rompida. Sinto uma faísca elétrica arrepiar minha pele. É como se todas as minhas emoções estivessem sendo drenadas do meu corpo de uma só vez. O agulhão, à esquerda do Quincy, o pega pelo braço e diz: respire fundo, filho. Ele obedece, seu último fôlego de água, e o agulhão e o Kraka saem nadando pela janela aberta atrás da mesa do papai, arrastando o corpo apenas humano do Quincy. Assim que eles somem, disparo até a janela, me inclino para fora e fico olhando, com um vazio no peito, enquanto eles levam o Quincy às pressas até a superfície. Como a decisão certa pode estar me parecendo, assim de repente, tão errada? Ainda não é tarde demais, diz o papai. Enquanto ele não chegar à superfície, posso chamá-lo de volta.
Não, sussurro, com a garganta fechada. Não seria justo. Não vou deixar as minhas emoções egoístas, e pouco confiáveis, roubarem o futuro do Quincy. Você é muito forte, filha, diz ele, me puxando para um abraço. Com a cabeça encostada no ombro do papai, não me sinto tão forte. Na verdade, me sinto o mais longe disso possível. Me sinto uma covarde. Capítulo 23. Próximo. Diz o papai para o manguezal. O secretário real sai em busca das próximas pessoas interessadas em ter uma audiência com o rei. E o papai estica o braço e pega minha mão, com a princesa. Estou muito feliz por você ter decidido voltar para casa, diz ele pela milionésima vez desde que voltei em definitivo para Talassine no começo da semana. Nem sei dizer o quanto senti sua falta. Forço um sorriso e tento ignorar a parte de mim que não queria ter dado adeus à tia Raquel no final de semana. Passei só algumas horas em terra firme após a separação, até perceber claramente que eu não tinha mais como continuar lá. Ficar tão perto do Quincy, sentindo um oceano inteiro nos separando, seria doloroso demais depois de tudo pelo que nós passamos. Foi há só 4 dias, mas parece que já faz uma eternidade. Antes que eu precise dizer qualquer coisa para o papai, o manguezal anuncia os nomes dos próximos visitantes, 2 latifundiários marinhos que estão tendo uma disputa sobre a demarcação de suas propriedades. Entro no piloto automático. Eu já devia ter imaginado que não conseguiria voltar à maresia depois da separação. Por mais que eu sinta falta da tia Raquel e da Shannon, havia pressão demais sobre mim por lá. Sentimentos demais. Tristeza demais. Era demais, simplesmente demais. Além disso, meu lugar é no oceano, no trono, então por que perder tempo em terra firme? Eu só estava adiando o resto da minha vida. Preciso ficar aqui em Talassine, conhecer um par do mar adequado, e não humano, até o meu aniversário que é daqui a 3 semanas e me preparar para o meu futuro como rainha. É o meu dever. Muito bem, senhores, diz o papai. Espero não ouvir mais nada sobre essas disputas mesquinhas por mais nenhum centímetro do leito marinho. Entendido? Os 2 acenam a cabeça com vigor e saem nadando do salão real. O papai é tão bom nisso. Sei que ele tem praticamente uma vida inteira de experiência, mas por algum motivo, acho que nunca vou ser uma governante tão forte. E para piorar tudo, por mais que eu esteja no trono da rainha, o trono da minha mãe, e olhando para o requintado salão real, eu só consigo pensar na terra firme. Tudo em Talassine me lembra de alguma coisa em terra firme. Do Quincy. Eu estava esperando neste salão, bem aqui no trono da mamãe, quando Quincy voltou do passeio com a Dosinia. Quando eles chegaram, de mãos dadas e rindo, fiquei tão irritada que poderia ter estrangulado aqueles 2. Acho que todo mundo, menos eu, percebeu que foi por ciúme. Sinto as lágrimas se formando nos cantos dos meus olhos. Preciso sair daqui antes que eu comece a brilhar. O papai acha que eu estou adorando estar aqui, em casa, ao seu lado. Não quero decepcioná-lo. Não quero que ele saiba que só estou tentando me esquecer de tudo. Mas não está dando certo. É como se a ligação ainda estivesse me prendendo ao Quincy. Posso me retirar um pouco? Pergunto, com mais pompa do que o comum por causa do ambiente. Piscando sem parar na esperança de conter o brilho, nem espero que o papai me dê sua permissão. Assim que o vejo começando a acenar a cabeça, disparo rumo à porta. Sem nenhum rumo específico, atravesso o corredor e saio nadando pelas portas do palácio. Quando cruzo o jardim, me lembro do Quincy tentando andar de maremóvel, sem muito sucesso. Ele estava com uma cara empolgada como a de um garotinho abrindo os presentes na manhã de Natal. Na minha memória, ele se vira para mim com seus lindos olhos azuis e sorri.
Meus olhos provavelmente devem estar brilhando mais do que o sol agora. Evitando o portão do palácio, e os olhares desconfiados dos guardas, nado até a parede lateral, passando sobre ela e chegando à relativa privacidade do espaço fora dos limites do palácio. Por que a escolha certa está se mostrando tão difícil? Depois de rompida a ligação, deixando Quincy livre para viver sua vida em terra firme, eu deveria ter conseguido voltar ao normal, ou pelo menos algo perto disso. Será que a separação não funcionou? Talvez nosso laço mágico ainda não tenha sido rompido por completo e é por isso que não consigo parar de pensar nele. Não consigo parar de sentir a presença do Quincy, e sua ausência também. Antes que eu perceba para onde estou indo, me vejo batendo na porta da casa da Peri. A mãe dela atende, olha para mim e me puxa para um abraço. Minha pobre menina. Desculpa, Sniff, senhora Caramujo, Sniff, eu não sabia mais para onde ir. Não se preocupe, diz ela, passando as mãos nas minhas costas. Virando a cabeça para o andar de cima, ela grita, Peri. A Lily está aqui. Ainda estou chorando no ombro da senhora Caramujo quando a Peri desce flutuando. Oi, Lily, eu. Nem imagino o quanto eu devo estar um caco. Com os olhos brilhando, cheios de lágrimas, abraçada em desespero à mãe dela e fungando feito um alevim doente. Como prova do meu estado deprimente, nem fico envergonhada pela minha desconsolada crise de choro. Ah, Lily, diz ela, chegando mais perto e colocando a mão nas minhas costas para me acalmar também. O que aconteceu? Olho para ela, me sentindo péssima, desesperada e muito, muito triste. É a ligação, choro eu. O papai não a rompeu direito. Só pode ser isso, não é? Deve ser por isso que não consigo tirar o Quincy da minha cabeça, mesmo depois de dias já separados. Deve ser por isso que ainda sinto parte dele no meu coração. Não, Lily, diz a Peri com todo carinho. Não é a ligação. Sniff, foi o que o Quincy falou. Mamãe, você pode fazer um pudim de alga doce para a Lily? E então, ela se vira para mim e diz, vamos conversar lá na sala. A Peri me leva para a sala, enquanto a mãe dela nada até a cozinha. Pudim de alga doce é o equivalente a chocolate no fundo do mar. Mas acho que nem uma montanha disso conseguiria fazer essa angústia passar. Quando a mãe dela já está longe, a Peri me diz. Me diga que você não gosta dele. O quê? Olho para ela, espantada. Que tipo de pergunta é essa? Bom, tudo bem, não é uma pergunta, mas é um pedido estranho. Lily. Ela coloca a mão sobre a minha. Eu conheço você há mais tempo do que quase qualquer um. Aceno a cabeça e dou uma fungada. Nós duas somos melhores amigas desde sempre mesmo. Então isso quer dizer que eu conheço você melhor do que qualquer um. O que deve ser verdade também. Então, lembre-se disso e me escute bem quando digo que nunca vi você tão perturbada em toda a sua vida. Isso é só porque ele gostava de mexer comigo, digo, defensiva. Mas sei que é um argumento fraco. A Peri revira os olhos. Olha, você não é uma sereia de muita iniciativa, diz ela. Você abaixa a cabeça para as pessoas mais do que devia e em geral não faz nada a não ser deixar seus problemas crescerem. Você sempre segue pelo caminho mais seguro. Sei lá, você não passou 3 anos pirando pelo tal do Brody sem nunca ter feito nada? Eu estava, tento me defender, querendo explicar que eu estava esperando o momento certo. Mas então me lembro de que isso não importa mais. O Brody era só uma fantasia. O Quincy podia mexer com você, diz ela. Mas quando ele está por perto, você, sei lá, você fica mais intensa. Você parte para cima dele em vez de fugir como faz com os outros. Você não abaixa a cabeça para ele. Fico pensando nisso. É verdade mesmo,
eu não engulo nenhum desaforo do Quincy. Nunca. Se ele me ataca, eu ataco de volta. Eu não sou assim com os outros. Não que eu seja uma mosca morta, mas só não vejo por que transformar nada em um grande conflito. Mas com o Quincy, estou sempre pronta para a briga. Sempre achei que isso fosse só um traço da minha personalidade que vinha à tona quando eu estava longe do efeito tranquilizante da água, mas talvez seja mais do que isso. Talvez seja o Quincy que faz meu sangue ferver. Mas será que isso é bom? O que você quer dizer, Peri? Balanço a cabeça. Que ele traz à tona o pior de mim? Ela balança a cabeça devagar, sorrindo. Não, acho que ele traz à tona o seu melhor. Qual é o meu melhor? Como assim? O que tem de tão bom em ser uma pessoa agressiva e confrontadora? Eu prefiro levar uma vida tranquila a bater de frente com as coisas. Eu faço de tudo para evitar qualquer tipo de conflito. Mas talvez isso seja uma coisa ruim. Penso no papai, conciliando sem hesitar os latifundiários marinhos com toda a sua autoridade e a medida certa de força soberana para que eles repensassem se deveriam mesmo levar sua disputa mesquinha aos cuidados do rei. É isso que faz dele um líder tão poderoso. Ele é confiante em suas decisões e sabe se impor. Eu não sou assim com ninguém. Ou melhor, com ninguém a não ser o Quincy. Só então me dou conta. A Peri tem razão até certo ponto. O Quincy desperta em mim uma intensidade que me ajuda a enfrentá-lo. Com o Brody, antes de eu perceber que ele era só uma fantasia minha, eu vivia com medo de dizer alguma coisa errada, alguma coisa que o fizesse rir de mim ou me ridicularizar. Com o Quincy, eu nunca senti esse medo. Com o Quincy, eu não me sinto inferior, me sinto de igual para igual. Com o Quincy, eu não preciso agir como se fosse outra pessoa a não ser eu mesma. Ele me deixa bem em ser quem eu sou. É por isso que ele é o par do mar perfeito para mim. Bom, por isso e pelo fato de que eu estou perdidamente apaixonada por ele. Peri, Eu sei, diz ela, me empurrando com carinho. Você tem que ir. A gente se vê que insisto. Sei, diz ela, enquanto eu disparo porta afora. Estou ocupada demais pensando no que o papai vai dizer quando eu contar para ele que vou voltar para Maresia. Ele vai ficar tão decepcionado. Fiquei pensando mesmo em quanto tempo isso iria levar, diz o papai, olhando para um calendário em cima da mesa dele. Eu tinha apostado 10 estrelas do mar com o manguezal que você acabaria desistindo em 2 dias. Que? Eu estava esperando um ataque de fúria soberana, 1 ou 2 murros na mesa. Talvez até um decreto real. Mas não uma aposta entre os membros da corte. Lily, diz ele, olhando para mim com todo o amor que sempre me mostrou. Eu não sou cego. Eu sei o quanto você gosta daquele rapaz. Eu, no começo, fico um pouco envergonhada em confessar tudo para o meu pai, mas então percebo que não há por que mentir. Ainda mais porque é justamente por isso que vim falar com ele. Eu gosto mesmo, papai, admito. Eu amo o Quincy. É isso que você nunca entendeu sobre a ligação, diz ele. Ela não cria sentimentos que já não existam. Ela pode revelar emoções para as quais você ainda não estava pronta, mas não pode forçar ninguém a se apaixonar. Isso você fez sozinha. Por que você não disse-me nada? Reclamo eu. Você poderia ter evitado todo esse sofrimento para mim, para nós dois, aliás. E teria adiantado? Pergunta ele, sabiamente. Você não estava pronta para ouvir a verdade, de mim ou do Quincy. Ele sorri. Além do mais, eu queria que você mesma decidisse o que seria melhor. Para o seu amor e para a sua vida. Minha vida. Pois é, minha vida com certeza vai mudar.
Se eu voltar para o 15, vou ter um futuro muito diferente daquele que sempre imaginei. Agora que a ligação foi desfeita, ele nunca mais poderá se tornar um marinho. E não é como se um terrestre pudesse simplesmente comprar um ingresso para Talassínia. Ele não tem mais como viver no mar. O que quer dizer que eu também não. O que quer dizer que não vou poder continuar ao lado do papai na corte, nem me preparar para assumir o trono. Não é justo que Talassínia tenha uma princesa ausente. Para minha surpresa, isso não me deixa tão triste quanto eu imaginava. Na verdade, me sinto até meio aliviada. Papai, eu vou voltar para a terra firme. E para ficar. Eu sei. Ele balança a cabeça, abrindo um sorriso triste. Só queria que você tivesse entendido isso antes da separação. Em seguida, ele riu um pouco. Mas eu sempre soube que seus sonhos eram muito maiores do que este palácio. Seu lugar na verdade nunca foi no oceano, não é? Talvez não, digo, por mais que seja estranho admitir. É engraçado ver como o lugar que você sempre considerou como sua casa talvez não seja aquele onde você vai passar seu futuro. Você sempre puxou mais a sua mãe, diz ele. Ela tentou me convencer uma vez a me mudar para a terra firme, dizendo que nunca conseguiria se sentir em casa em um mundo onde podia sair boiando sozinha à noite. E você quis? Pergunto. Se mudar, digo. É claro. Eu amava sua mãe mais do que tudo no mundo, até você nascer. Essa é uma declaração tão linda que nado por cima da mesa e me abraço contra o peito dele. Mas, quando nós nos conhecemos, seu avô já tinha falecido, e eu já estava no trono. Ele me aperta mais forte. Eu não podia abandonar meu reino. Primeiro o dever, depois o coração. E eu estou prestes a fazer exatamente o contrário. Mas e eu? Pergunto. Talassínia vai perder sua herdeira se eu não me ligar a alguém até meu aniversário. E não é como se eu pudesse me ligar a outra pessoa, sabendo que amo o 15. Primeiro de tudo, diz o papai, ainda quero viver mais muitos anos, então Talassínia terá bastante tempo para encontrar um novo sucessor, caso essa seja mesmo sua decisão final. Talvez nós possamos encontrar uma brecha na lei que exige que você esteja ligada a alguém antes de completar 18 anos para assumir o trono. Abro um sorriso. Sempre me incomodei com a ideia de assumir o trono só quando o papai morresse. Era como se eu fosse tirar a coroa dele, justo quando ele estivesse sendo tirado de mim. Mas nunca me permiti pensar no que faria se eu não fosse a princesa real. Talvez o destino tenha alguma outra coisa reservada para mim. E segundo, continua ele, alheio aos meus pensamentos tristes, espero, nem sua mãe, nem eu nunca iríamos querer que seus deveres reais viessem antes de algo como o amor da sua vida. Nós queremos mais do que isso para você. É por isso que ele sempre agiu mais como um pai do que um rei. O que mais uma princesa poderia pedir? Eu te amo, papai. Eu também te amo, filha. Ele me aperta uma última vez antes de me soltar. Mas agora vá logo atrás do 15. Já estou cansado de ver esses seus olhinhos brilhando o tempo todo. E na próxima vez que vier me visitar, quero ver você mais feliz do que nunca. Esse sim é um decreto real que vou ter todo o prazer em cumprir. Capítulo 24. Quando o ronco da moto do Kim secou pela vizinhança, estou sentada na varanda da casa dele. A tia Raquel deve estar me espiando pela janela da sala, que eu nunca vi tão empolgada quando entrei pela porta da cozinha. Depois de 12 minutos de sorrisos, abraços e lágrimas de alegria, vi da Priti lambendo meus dedos dos pés toda feliz, contei para ela porque tinha decidido voltar. Ela então logo me empurrou para fora e me disse para ficar esperando o 15 voltar da escola. Eu amo a tia Raquel, mas ela às vezes é meio mandona. O 15 nem me vê quando chega com sua moto na entrada,
indo para os fundos. Mas ao passar pela varanda, ele se vira e arregala os olhos para mim. Mas ele não freia. Em um piscar de olhos, ele some de vista e escuta o barulho de uma moto se arrebentando contra alguma coisa, provavelmente as 2 latas de lixo que a Priti vive revirando atrás de comida. Levanto correndo, mas antes que eu consiga sair do lugar, o Quincy já está ali, bem na minha frente, e tudo o que posso fazer é jogar meus braços em volta do seu pescoço e dar um beijo apaixonado nele. O olhar intenso no rosto dele me espanta. Lily? Pergunta ele, como se não conseguisse acreditar. Faz só uma semana. Mas eu sei como ele se sente. Meio envergonhada, agora que preciso falar alguma coisa, só aceno feito uma besta e digo. Oi. Ah, perfeito, Lily. Perfeito. O que você? Ele balança a cabeça. Achei que você fosse ficar lá. Sua tia me disse que. Eu voltei. Não consigo tirar os olhos, nem as mãos, dele. Todo o vazio que eu vinha sentindo nesses últimos dias é inundado por ele. Pela sua força, seu carinho e pelos seus olhos azuis enormes da cor do Caribe que sempre me lembraram de casa. Assim como ele sempre vai fazer eu me sentir em casa. Eu decidi voltar. Mas em vez de alegre, ele parece estar desconfiado. Por quê? Por quê? Repito. Por que você voltou? Ele está totalmente defensivo. O que fez você mudar de ideia? Acho que finalmente chegou o momento. É a hora da verdade. Literalmente. Mas a verdade é uma coisa assustadora. Ainda mais quando ela deixa você tão vulnerável. Senti falta de usar gloss de brinco. Assim que digo isso, me arrependo. Agora não é hora de fazer piada. Além de ficar me sentindo mal, vejo Quincy desviar seus olhos já defensivos para o lado. Mas não vou deixar que ele escape. Brincadeira, confesso. Ele faz uma careta, confuso. Foi por você, admito, sentindo cada músculo do meu coração entrando em pânico com essa frase. Eu voltei por sua causa. Ah, é? Pergunta ele, com sua expressão confusa se transformando em um sorriso que enruga o canto de seus olhos. Torcendo para não desmaiar antes de terminar a frase, eu digo. Eu te amo, Quincy. Eu não queria ficar longe de você. Eu não ia conseguir. Grita ele, me erguendo do chão para dar uma girada. Eu sabia. Antes que eu possa mostrar minha surpresa, é claro que ele não sabia. Ele me põe no chão e pega meu rosto entre as mãos. Ele está vindo para me beijar quando então se afasta. Ei, eu não vou ativar nenhuma outra ligação mágica maluca, vou? Mas depois, como se tivesse se dado conta do que disse, ele completa, não que eu tenha nada contra. Eu só quero ter certeza do que estou fazendo agora. Não, digo, tentando balançar a cabeça. Chega disso. Você está imune à magia marinha agora. Tudo bem, diz ele, e então termina o que começou. A boca dele é tão gostosa, quentinha e perfeita. Sem estar escondida atrás do encanto da ligação, e com meus sentimentos totalmente expostos, consigo perceber a verdadeira magia do nosso beijo. O Quincy disse uma vez que o amor é a magia mais poderosa do mundo. Agora eu vejo que ele tinha razão. Quando ele se afasta, seus olhos estão brilhando com todo o amor que eu sei que ele sente por mim. Meus olhos com certeza também devem estar brilhando, porque posso sentir as lágrimas de alegria escorrendo pelas minhas bochechas. Passamos vários minutos só sorrindo um para o outro. Sei que devemos estar parecendo 2 adolescentes idiotas apaixonados, para a tia Raquel ou qualquer outra pessoa que esteja vendo, mas nós sabemos que não é assim. Não tem nada de idiota nisso. Agora que você voltou,
diz o Quincy, pondo o braço em volta dos meus ombros e me levando até a garagem. Vou ensinar você a andar na princesa. Que princesa? A minha moto. Caio na gargalhada. Você chama sua moto de princesa? O que tem? Brinca ele. Eu chamo todas as minhas coisas favoritas de princesa. Olho para a princesa, caída de lado entre as duas latas e um monte de lixo, e faço uma careta. Você está maluco se acha que vou andar nessa coisa aí? Digo. É mais seguro do que um maremóvel, rebate ele. É um bom argumento. Tudo bem, digo, tentando ser diplomática. Vou aprender a andar na princesa com uma condição. Diga. Quero usar um capacete rosa. Ele grunhe, como se fosse a maior imposição do mundo, mas por fim diz. Tudo bem, mas nada de fitinhas nas manoplas. Ela nunca aguentaria essa humilhação. Fechado, digo, apertando a mão dele antes de começarmos a tirar a moto do meio daquela bagunça. Aposto que posso renegociar isso das fitinhas depois. Fim.